vida de um pastor, sem dúvida, celebrando o casamento e também a cerimônia do batismo, né? Sempre muito especial, né? Uma concretização de pessoas que estão definindo a sua vida pelo chamado de Deus, né? O chamado de se tornar um discípulo de Cristo. E antes da gente proceder ao batismo, quero dar uma palavra para você, né? Uma palavra no seu coração. Queria que você abrisse comigo lá em Atos, capítulo 2, no verso de número 37. Atos, capítulo 2, verso 37. Passagem muito conhecida. Atos, capítulo 2, verso 37. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse grande privilégio, por essa grande data marcada nos céus, e qual nós chegamos aqui hoje, ó Pai, para celebrar o novo nascimento de novos irmãos, aqueles que estão se integrando à família da fé. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração também através da palavra, da pregação, para que o nosso coração também seja preenchido pela palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Uma bela cerimônia que nós estamos aqui hoje. Amigos, irmãos, parentes, né? Muitos daqueles que vão se batizar hoje. Mas é muito importante que a gente, de fato, saiba e relembre o que é o batismo. Se você já é batizado, essa mensagem de hoje provavelmente relembrará algumas verdades no seu coração, de que você jamais pode esquecer se você tem um compromisso com Cristo, e também orientará em muito aqueles que se batizarão nessa ocasião de hoje, né? O que de fato é o batismo. Será que todos têm que se batizar? De que forma que o batismo afetará a vida desses irmãos e irmãs que vão se batizar aqui nessa noite, né? A gente vai tentar explicar isso, o que a Bíblia diz, e muito mais importante do que isso, olharmos qual a relação do Evangelho de Jesus de fato com o batismo. Porque quando se fala de batismo, a gente tem várias configurações na nossa cabeça, né? Se a tradição da sua família é católica, você pode ter um sentido do que é o batismo na sua ideia, na sua cabeça. Se a sua tradição é cristã, você pode ter um outro sentido. Então, é muito bom que a gente olhe para o que a Bíblia diz, que a Bíblia nos informa sobre o que é o batismo. O batismo é o registro dessa nova identidade. A gente vai estar olhando para esses irmãos que vão se batizar aqui, né, dessa maneira que nós olhamos para eles hoje, pela última vez. Eles vão sepultar a sua velha natureza e eles vão renascer para Cristo. Essa é a identidade do cristão. A partir de hoje, a vida deles vai contar a partir do dia de hoje. Essa será a identidade cristã que vai perdurar na vida desses irmãos até a nossa existência aqui, até o resto da nossa existência aqui. Assim também é conosco que já passamos pelas águas. E essa nova identidade, ela perdura até a nossa vida celestial, quando então nós receberemos... Poxa, difícil aqui. Quando nós receberemos um novo nome. E em sua promessa à igreja, nós vemos isso lá em Apocalipse, Jesus garante para aquele que for fiel, dará a esse do maná escondido e também uma pedrinha branca com um novo nome, qual ninguém conhece, somente ele, exceto aquele que o recebe. O cristão, quando ele é batizado, ele não é batizado no nome de ninguém, a não ser no nome do Senhor Jesus. Nós vemos que em Atos, em algumas ocasiões, fala daqueles que se batizaram, eles se batizaram em nome do Senhor, como também em nome do Pai, em nome do Espírito Santo de Deus. Portanto, o batismo não é uma reafirmação do nosso nome, não é em nome de uma comunidade, não é em nome de uma denominação, não é em nome da própria pessoa. Ele está se batizando simplesmente porque ele decidiu
né? Simplesmente porque ele quer se batizar e acha que deve fazer isso. Não, isso é feito em nome do Senhor. E o que precisamos entender, portanto, é de que o batismo não se trata apenas de um ritual de passagem. Tem gente que acha que é isso. O batismo é um ritual de passagem e agora aquele irmão, aquela irmã que passou pelas águas, ele pode virar membro daquela igreja, né? As pessoas olham para o batismo como símbolo de um pertencimento ou a recepção, né, de um clube, né? Aqui nem carteirinha de membro a gente tem, né? Então você fala, eu vou batizar que eu tenho que pegar a carteirinha de membro. Então, a gente nem tem isso. Para isso, uma pessoa que de repente não valeu, né? As pessoas acreditam que o batismo é uma passagem para que agora você esteja apto simplesmente a tomar a ceia, você esteja apto a ter comunhão com os irmãos. Você agora que se batizou, você está apto a fazer coisas que você não poderia fazer antes da igreja. Que nada. O batismo é um registro de uma nova identidade. Identidade essa que nós recebemos de Cristo Jesus. A Bíblia por várias vezes afirma que o batismo é esse sepultamento de uma velha natureza pecaminosa para o nascimento de uma nova vida em Cristo. Esse é o processo pelo qual nós chamamos do novo nascimento, o início da vida cristã. O batismo marca esse começo. Na vida cristã, o batismo é o marco zero. A vida cristã está começando. Você está de maneira pública se comprometendo diante de amigos, diante de familiares, diante da igreja do Senhor, que agora a sua vida será pautada por aquilo que Cristo diz. O batismo também apresenta para nós o significado de reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas, a autoridade de Cristo a respeito da sua ordenança. Queria que você abrisse lá comigo em Romanos capítulo 6, no verso 4. A gente vai abrir alguns versículos aqui nessa noite. Romanos capítulo 6, verso 4. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O símbolo do que o batismo representa a nossa identificação com o sacrifício de Cristo. Representa a nossa identificação com o sacrifício, o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Veja, o batismo registra essa nova identidade para aqueles que creem no Senhor Jesus e também para aqueles que desejam uma vida inteiramente nova. Por muitas vezes, eu tenho que desmistificar na cabeça de algumas pessoas que chegam na igreja e dizem: olha, eu quero me batizar, mas há muitos problemas na minha vida para serem resolvidos. Ora, isso a gente tem até hoje, eu tenho até hoje. Não, eu quero me batizar, mas há coisas que eu ainda não sei como proceder. Eu não estou preparado para ser um cristão. E veja, o batismo, ele não fala sobre perfeição, ele fala sobre fé. É evidente que uma pessoa que esteja consciente em um pecado e diga que não vai abandoná-lo, eu vou viver dessa maneira o resto da minha vida, é evidente que essa pessoa não está nem pronta e nem necessita do batismo, porque não vai servir para nada na vida dela. Mas há pessoas que são fiéis, e existem muitas dificuldades na nossa vida até hoje, na vida desses irmãos que se chegam, e eles acreditam que precisam ter uma vida cristã perfeita para que então Cristo os aceite. Essa é a concepção totalmente errada do que o Evangelho é, porque a vida perfeita do cristianismo está em Cristo e não em nós. Isso não significa que o batismo pode ser decidido por quem queira viver de qualquer jeito. É evidente que não. O que eu quero que você saiba é que quando decidimos começar a vida cristã, decidimos identificar a nossa vida com os ensinamentos de Cristo, chegaremos com muitas questões para serem resolvidas no dia do batismo. Chegaremos com muitas pendências. No entanto, a nossa aceitação diante de Deus não está baseada naquilo que nós fazemos, não está baseada naquilo que nós somos, ela está baseada em Cristo Jesus.
Então você pode decidir caminhar com Ele, decidir viver com Cristo. E agora começa a sua vida cristã. Portanto, o batismo não é uma questão de perfeição, é uma questão de fé. É dedicar-se, é assumir de que hábitos vão precisar ser deixados para trás e novos hábitos vão precisar ser criados. É saber que a sua vida passará por uma real mudança. Como esse texto que nós vimos aqui em Atos, de que aqueles que foram batizados receberam o dom do Espírito Santo de Deus, de que agora o Espírito Santo é parte da sua vida, de que agora o Espírito Santo falará com você, corrigirá, exortará, consolará você. Veja o que engloba o ato que nós vamos fazer aqui nessa noite. A vida desses irmãos passará por uma real mudança. E nós, e Cristo e a igreja, esperará deles frutos dignos de arrependimento. Vá comigo em Mateus capítulo 3, verso 1. Mateus capítulo 3, verso 1. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: vós, o que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Verso 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. O que eles faziam? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. E no momento nós vemos aqui João falando sobre perfeição, mas ele fala de pessoas que vinham confessando os seus pecados. O que vai faltar aqui hoje é, de repente, o Rio Jordão. A gente chegou bem próximo, né? Na temperatura, bem próximo, né? No visual. Vou pedir que na hora do batismo apague a luz, ver se dá uma aquecida no ambiente, né? Faz aquele negócio igual o louvor, para dar uma aquecida. Brincadeira, mano. Ali atrás tem um aquecedor que está trabalhando desde de manhã, né? Parece que é uma caixa d'água, mas não é. Tá? Vai ser ótimo, vai ser. Não reclamem, né? Que quem tiver reclamar é eu, que vou ficar ali o tempo inteiro, né? Quem vai entrar, vai sair, né? E ficarei eu ali dentro. Vai ser bom, igual o Rio Jordão, na temperatura. Então eles chegavam ali, confessavam os seus pecados e se batizavam. No entanto, João faz também um alerta, porque algumas pessoas chegavam para o batismo sem arrependimento, sem confissão de pecados, mas eles ouviram dizer que tinham que se batizar para participar, sei lá, dessa religião, dessa nova seita que estavam se criando naquela época. Olha, eu preciso me batizar porque eu não sei, vai que eles estão certos e o mundo vai ser consumido, vai que eles estão certos e nós vamos ser julgados. Eu vou me batizar para fugir do juízo, para fugir da ira. E João diz que isso não significa nada. Ele: olha, vocês são raça de víboras. Quem deu essa ideia para vocês de se batizar para fugir de um julgamento, para cumprir um aspecto religioso? Quem deu essa ideia para vocês de achar que o batismo é simplesmente um ritual ou só uma simbologia? Não, olha, vocês precisam dar frutos que mostrem o arrependimento de vocês. É isso que se espera de quem se apresenta, de quem se candidata ao batismo. Esses irmãos passaram pela nossa classe de conexão, mas precisam apresentar esses passos, de que o batismo é evidentemente para quem crê, mas envolve 3 ingredientes muito simples: arrependimento, fé e confissão. É o que nós vemos. O arrependimento é o que nós apresentamos como a conversão de caminho. Íamos por um caminho totalmente divorciado de Cristo, agora nós nos arrependemos e vamos por um outro caminho. A fé que é demonstrada quando nós cremos
em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então nós confessamos o seu nome, ao confessarmos os nossos pecados, ao assumir que da maneira que nós vivíamos, o que nós receberíamos era a morte. Essa é uma das razões pelas quais não batizamos crianças, de que a criança se arrependeria. Por mais que isso funcione como um sinal de aliança, nós cremos que nós precisamos ter bem claras essas regras na nossa cabeça, compreendermos a maturidade da vida cristã, para que então, na idade atual que esses irmãos estão tomando essa decisão, eles saibam o tipo de compromisso que estão assumindo. E veja, o batismo não é algo sobre o qual eu e você podemos decidir. Não, eu estou bem, eu gosto da igreja, eu acho que eu estou vivendo legal, uma vida cristã, e eu acho que eu não preciso do batismo. Mas o batismo não é algo sobre o qual eu e você possamos decidir, ele é uma ordenança. Vá comigo lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 14. Marcos, capítulo 16, verso 14. Diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, é a ordem de Cristo: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aqui está o que eu e você devemos fazer como igreja: preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E você pode olhar aqui que o batismo não é um excludente de condenação. Ou seja, Jesus não diz, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas a condição para a condenação não é a falta do batismo, é a falta de fé. Mas quem não crer será condenado. Veja, estes sinais acompanharão os que creem. Quais os sinais acompanham os cristãos, aqueles que creem em Cristo? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Vão a todo mundo. Vão a todas as línguas. Vão a todas as etnias, a todas as cidades. A todo e qualquer tipo de povoado, preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí você me pergunta, mas a gente só vai ser condenado se a gente não crer e não se a gente não se batizar? Mas essa não é a pergunta. A pergunta é o seguinte: se você crer, qual é a razão para não se batizar? Será que a sua crença não é grande o suficiente para que você assuma um compromisso público diante de Deus? A gente precisa fazer as perguntas corretas. É a mesma coisa quando você conhece um casal e eles estão casados há 38 anos. 38 ficou muito, de repente a pessoa fala assim, pô, mas falando de mim, não, não, 30, 40, 50. Eu digo, caralho, quanto tempo vocês estão casados? Não, a gente nunca casou. A gente mora junto esse tempo todo. Eu falei assim, a gente acha que não precisa. Eu falei, por que não? Será que o amor de vocês não é suficiente para ser garantido num papel tão simples? O mais difícil, o mais complexo em um casamento é de fato a convivência, a vida a dois dividida. Um papel é mero detalhe. O mais difícil na vida cristã, o que mais nós queremos ver nos novos convertidos é a crença, é a fé em Cristo como o único e suficiente Salvador. O batismo é só uma consequência, não uma causa, mas é uma consequência. Jesus ordenou para todos aqueles que crescem. Até Jesus se batizou, até Jesus passou pelas águas. O apóstolo Paulo se batizou. Ora, que condição que você temos, né? De rejeitar tal ordenança, depois desses dois homens que passaram por isso.
E o que Jesus quer nos deixar bem claro não é simplesmente a presença ou a ausência de uma simbologia, de uma cerimônia, do batismo. O que Jesus quer deixar bem claro para nós é que não basta dizer que o ama. Não basta simplesmente dizer que crê nele. Não basta você elaborar uma lista de pecados que você não comete. Eu acho tão engraçado, às vezes a pessoa diz, olha, não, mas eu estou tranquilo, eu não mato, eu não roubo, não traio a minha esposa. Se matar, vai preso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o cristianismo. Você trai a sua esposa, está fora de casa, seu casamento acaba. As pessoas pegam uma lista de pecados e não, nunca roubei ninguém. Pô, que bom, continue, né? Porque se roubar, sabe. Né? Não, mas eu nunca mexi nas coisas de ninguém. Não, onde que diz que você pode fazer isso? Isso tem a ver com a fé? Isso tem a ver com o ser humano, normal. Lá no Código Penal tipifica todas as condutas como crime. Então não basta você simplesmente falar assim, não, eu acho muito bacana aquela igreja, eu gosto de tudo aquilo que eu ouço, eu até concordo com uma lista de verdades que aquela igreja determina, mas isso não faz de você um cristão. Dizer que ama Cristo, elaborar uma lista de pecados que você não comete, concordar com um número de verdades. Jesus está falando sobre uma verdade bem clara. João capítulo 14, verso 15, a Bíblia nos diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Isso é o que se espera de quem agora tem uma vida cristã. De que as nossas atitudes precisam comprovar a nossa fé. Se você está andando com Cristo, crendo em Cristo, o batismo será mais uma consequência, porque é uma ordenança. Se você tem dúvidas acerca do batismo, creia que o sacrifício de Cristo é para você. Conscientize-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. E ao passar pelas águas, sinta-se convidado a viver a vida cristã que Cristo conquistou para você na cruz. Não importa há quanto tempo você já se batizou. O batismo é para uma decisão para a vida inteira. O batismo não é para quem já cresceu o bastante espiritualmente e está pronto. O batismo, antes de mais nada, é uma decisão para o crescimento. Assinatura de um novo compromisso com Cristo. Essa decisão não deve ser adiada por ninguém que professa o nome do Senhor Jesus. Hoje aqui nós celebraremos o símbolo de uma ruptura entre a velha natureza e o novo nascimento em Cristo Jesus. Esse antigo ser que era guiado somente pela carne, esse antigo ser que não se sentia obrigado, não se sentia disposto, não se sentia disciplinado aos princípios eternos de Deus, hoje aqui o fará. Como que eu e você confirmamos a nossa fé, sendo você batizado ou não? De que maneira sua fé será confirmada? A maneira pela qual nós confirmamos a nossa fé é através da obediência, é através da prática da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque, meus queridos irmãos, nós não podemos divorciar, não podemos dividir a nossa fé da nossa prática, aquilo que falamos que cremos, da maneira que nós vivemos. O batismo é essa confirmação de fé, e ela realmente tem que ser pública. E ela é pública porque o cancelamento das nossas dívidas foi um espetáculo da cruz público, e hoje é público. Esses que vão se batizar hoje trouxeram amigos, parentes, familiares, para que todos sejam testemunhas de uma vida inteiramente nova que se virá a partir de agora. O batismo identificará esses irmãos e irmãs com o corpo de Cristo, indicando que agora eles definitivamente têm um Senhor.
e eles estão aceitando a identidade que Cristo oferece. Há muitas pessoas que adiam a decisão do batismo. Alguns têm dúvida da sua própria salvação, é evidente, porque a sua salvação está apoiada naquilo que elas fazem. Se a gente perguntasse a pessoa como está se sentindo hoje, salvo ou condenado, eu falo, olha, de hoje, se voltasse hoje eu estava enrolado. Então espero que tenha tempo até amanhã para resolver algumas coisas aí, para poder eu me salvar. É exatamente esse o papel. A gente acredita que nós somos capazes de promover salvação na nossa vida a partir daquilo que nós fazemos, a partir dos nossos atos. Não faz nenhum sentido o batismo ser adiado por conta disso, porque nós bem sabemos que a nossa salvação está apoiada naquilo que Cristo fez e não naquilo que nós fazemos. Quando nos batizamos, assumimos o compromisso de viver uma vida inteiramente nova, obediente, cativa a Deus. E as pessoas muitas vezes esperam que o seu comportamento precisa melhorar no campo dos seus relacionamentos, no campo moral. Tem gente que diz que precisa esperar uma decisão mais séria no cristianismo, como o batismo, porque não, eu preciso conhecer um pouco mais da Bíblia. Eu já vi gente que diz, não, se Deus liberar isso na minha vida, aí o batismo não é uma promessa, você paga. Não é? É a mesma coisa. Não, se aquele me der isso, eu acendo 78 velas para ele nessa noite. Então, se Cristo fizer isso por mim, se Cristo realizar aquilo por mim, então, aí ele vai me conquistar, ele vai ter jeito. Aí eu não vou mais me fazer de durão para ele, não. Aí eu vou. A nossa salvação já foi conquistada na cruz. Se você espera ter certeza da sua salvação, essa é uma espera desnecessária. Porque se o sacrifício de Cristo na cruz foi por você, foi para você, se você se arrependeu do seu pecado e confessa Cristo como seu único Salvador e deseja ser um servo dele, o convite da salvação é para você. Em vez de falte confessar publicamente, pedir que ele transforme você, pedir que ele conceda a você paz e liberdade, aquela que ele veio nos trazer, você pode estar aqui no próximo batismo, decidir por uma vida inteiramente nova, porque todos nós nascemos pecadores, continuaremos pecadores. O que muda após o batismo é que esses pecadores sabem que eles têm um advogado diante de Deus. Eles sabem que eles estão sendo lavados pelo sangue de Cristo. Eles sabem agora que não somos nós que nos regeneramos, mas é o Salvador que opera em nós, regenerando a nossa vida. Peça a Deus que transforme você, colocando você no caminho da santificação. Cada dia que você andar com Cristo, mais você se parecerá com Ele, mais você obedecerá a Ele. Sobretudo, é importante que você saiba que o batismo é uma decisão para a vida inteira. Para essa, para a próxima vida, a vida eterna. A assinatura de um novo compromisso, o compromisso de andar com Cristo na doutrina e na vida. Não é uma decisão que deve ser adiada por quem professa Jesus como Salvador e Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa as imagens da circuncisão, a imagem do sepultamento, a imagem da ressurreição para exprimir a riqueza que se encontra no ato do batismo. É exatamente isso que o batismo faz. Sepulta nossa velha natureza e nos faz nascer de novo, nos convidando a olhar para a cruz, a aceitar o oferecimento da vida feita por Deus através do seu Filho Jesus. A gente é convidado a olhar para a cruz e ver naquela cruz o certificado da nossa salvação. A gente é convidado a olhar para a cruz e ver lá a quitação das nossas dívidas.
batismo é esse convite que nós reafirmamos a nossa fé. Isso é algo que nós devemos fazer constantemente. Não somente aqueles que irão se batizar nessa noite, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa esperança e a nossa identidade estejam totalmente baseadas em Cristo Jesus. O que nós vamos fazer aqui nessa noite é um símbolo, é uma cerimônia de muita alegria, não somente na terra, como também no céu. Uma cerimônia onde nós estamos entregando os frutos para Deus, para que o seu nome seja glorificado. A igreja que está avançando, crescendo e agregando novas pessoas à sua família nessa noite. Queria convidar você a orar. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Quero já convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Quero orar com você e que você, se não tomou uma decisão com Cristo ainda na sua vida, não tomou ainda a confirmação de Cristo de fato ser o seu Salvador, comece a repensar as suas histórias, comece a repensar a sua vida, para que você caminhe nesse caminho totalmente novo, o caminho do Evangelho de Cristo Jesus. Ele nos convida a isso. Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, confiando a nossa esperança, confiando a nossa certeza e também a nossa salvação, confiando em Ti, ó Pai, para a salvação das nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor por esses irmãos que passaram pelas águas nessa noite. Tudo, Pai, que seja um momento de festa na vida deles, mas também de muita responsabilidade da vida cristã que se inicia a eles. Nós fazemos isso para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja avance. E nós creamos, ó Pai, que o Senhor está agregando à Tua casa, à Tua família, novos irmãos e irmãs diante do Senhor. Esse é o nosso desejo, a Deus, em nome de Jesus. Amém.